Mortos em pecado. O que significa estar morto em pecado? Morto em pecado é quando a gente está vivendo para o mundo e morto para Deus. Pessoas que não estão espiritualmente, não estão em nada, não tem vida espiritual. Essas pessoas chamam-se morto em pecado. Lá em Provérbios 21:16 diz: a pessoa que desvia do caminho da sensatez, na Assembleia dos Mortos permanecerá. As pessoas que desviam do caminho da sensatez, as pessoas que não seguem os caminhos da Bíblia. O caminho sensato é o caminho que o Senhor Jesus ensinou na Bíblia Sagrada. Lá em Mateus 8:22 diz assim: e Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Certa vez o Senhor Jesus passando num lugar, ele chamou uma pessoa cristã, uma pessoa para seguir a ele. E ele prontificou, falou: Senhor, eu vou, deixa mais eu enterrar primeiro meu pai. E o Senhor Jesus disse: deixa que os mortos sepultem seus mortos. E você me segue. Não é que é pecado sepultar os mortos, principalmente se for o pai da gente, ou a mãe, ou um parente. Mas o Senhor Jesus queria dar uma lição para ele e para o mundo, tirar uma ilustração daquilo ali, para a gente viver no mundo priorizando as pessoas que estão vivas. Não é dizer que também ir lá sepultar uma pessoa, ela vai estar pecando contra Deus. Mas isso assim é uma ilustração. Jesus gostava muito de trabalhar na mente das pessoas com ilustração. As pessoas inteligentes e que amam a verdade, elas pegam muita coisa dos ensinamentos, das parábolas. Um exemplo que devemos priorizar as coisas espirituais acima de tudo. Mas se chegar, suponhamos que há um acidente, chega num hospital, um acidente matou uma pessoa e feriu a outra. A que teve ferimentos para a morte, antes de chegar no hospital, ela morre. E chega um lá vivo e o outro já chega morto. E os médicos vão socorrer. Aí os médicos nem olham para aquele que morreu. Ele está ali para socorrer aquele que está ferido. Aquele que tem vida nele. Aquele que há esperança. Aquele que está sofrendo. E assim é também a ilustração que o Senhor Jesus quis dar. No deixa que os mortos sepultem seus mortos. Então, outro caso muito importante também é do filho pródigo. O filho, um ficou em casa com toda a saúde, o outro pediu os bens que nem pertenciam a ele, saiu para o mundo, foi e gastou tudo que tem, perdeu a saúde, perdeu a moral, perdeu tudo. E ele estava ali o quê? Mortos em ofensas e em pecado. Mas graças a Deus e o exemplo do bom pai que ele deixou em casa, ele ainda acordou, ainda conseguiu voltar para casa. E o pai fez uma grande festa, alegrou muito, porque aquele filho não morreu totalmente, né? Ele estava morto em ofensas e pecado, mas foi achado. E o pai matou um boi gordo, fez festa, muitas danças, e comemorou com muita alegria, porque aquele meu filho, ele disse assim, meu filho estava morto e foi achado. Assim também lá no céu há muita alegria para quando um pecador se arrepende,
mais do que por 99 justos que já arrependeram, né? E eu não precisa mais de arrependimento. Então o Senhor Deus está muito preocupado com aquelas pessoas que estão mortas em pecado. É o exemplo do filho pródigo, é este. Então, estão vivos, quando a pessoa está viva ainda existe esperança, né? A gente vê também o ladrão na cruz, o ladrão da cruz. Era dois. Todos os dois estavam mortos em pecados. Já estava no final. Quase na hora de morrer. Mas um ainda teve esperança. Ele olhou para o Senhor Jesus, viu o semblante do Senhor Jesus, lembrou da história de Jesus, ouviu algumas pregações, todos dois, e aquele que ainda estava morto em pecado, ainda tinha um fio de esperança para ele aproveitou ainda a oportunidade e o Senhor Jesus pôde salvá-lo. Então, se nós ainda não convertemos, nós estamos mortos em pecado, mas ainda há esperança. A porta da graça ainda não fechou e as pessoas podem ser igual o ladrão na cruz, né? Pode ser também igual o filho pródigo. Pode ter esperança. Todos nós salvamos por um milagre. Todas as pessoas que forem salvas, elas vão ser salvas com dificuldade. O apóstolo Pedro escreveu lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 18. Pedro escreveu assim: é com dificuldade que o justo é salvo. É com dificuldade que o justo é salvo. É muito difícil. E o que será então do ímpio e o pecador? Não é fácil para ser salvo, não. Porque quando as pessoas salvam, o inimigo redobra o esforço para derrubar a pessoa, ele encalça no pé das pessoas, ele prega na gente, ele quer derrubar a todo custo. Então a gente redobra as forças para guerrear contra ele. Ele não quer perder a batalha. Ele usa anjos, usa pessoas, usa tudo enquanto há para derrubar. Então o apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro 4,18. É com dificuldade, é com luta. Tem muitos cristãos verdadeiros, honestos, que estão sendo enganados com essa doutrina da Trindade. Muitos cristãos aí adorando 3 deuses como se fosse um, na ignorância, foram enganados por esses trinitarianos aí. Em vez de eles adorar o Deus único, estão adorando 3 deuses. E às vezes está com o coração cheio de esperança. E está na ignorância, está igual o apóstolo Paulo lá, antes de ir para o caminho de Damasco. Está seguindo a tradição dos homens, correndo atrás, perseguindo, querendo matar, mas estão no caminho errado. Existem muitos. Paulo também foi um tição tirado do fogo. Ele foi um morto em pecado, mas houve esperança para ele, né? Então essas pessoas que estão aí, em vez de adorar o Deus único, em vez de obedecer o primeiro mandamento, estão adorando aí uma trindade, afasta desses caminhos e obedece o Deus único.